Bom, pessoal, e aí, beleza? Então, vamos começar com o nosso tutorial de multiplayer local. O que é um multiplayer local? Primeiramente, primeira coisa, vocês devem saber, o local só irá funcionar entre computadores ligados. Como assim? Não ligado na tomada, mas ligado entre redes. Tipo, uma pessoa tem um Wi-Fi e outra pessoa está utilizando esse Wi-Fi, pode estar jogando junto com essa pessoa, ou pode estar numa lan house que está conectado à intra-rede ali. Então, só funciona assim. Não adianta você ter um amigo de outro estado, né? E pedir para ele jogar que o server não vai funcionar, cara. Eu só te digo isso, né? Tem uma maneira, no Unity tem uma maneira sim de fazer um server global, né? Entre aspas assim, né? Mas eu não vou começar com isso. A gente vai começar com um tutorial básico sobre o local, daqui a pouco a gente vai passando para o global, depois vai passando para o Phantom, né? Então é isso. Então vou criar aqui um novo projeto. Né? Eu tenho vários projetos de multiplayer, né? MySQL, Multiplayer 01, Multiplayer Underline Test, eu tenho um monte, cara. Então eu vou colocar o quê? Eu não tenho mais nada aqui para colocar. Vou colocar YouTube, cara. Eu não tenho mais nada aqui, né? YouTube, né? Line MP, né? Para multiplayer. Não tem multiplayer. Então, ok. Nesse package, né? Nos packages aqui, deixa eu ver. Eu não sei o que eu começo, né? Iniciando o server, fazendo a parte do server, ou fazendo logo a parte do player, que é a parte mais difícil do multiplayer, ok? Vocês vão pensar, pô, cara, mas tipo, você só vai fazer movimentar, correr, uma animação simples de andar, uma animação, um simples dano. Ah, Cara, no multiplayer isso dificulta um pouco, porque você vai usar um pouco do RPC. O RPC é um método multiplayer que envia dados para o server retorna esses dados para o cliente. É meio vai e vem, né? Mas vou estar explicando isso mais tarde, então. Deixa eu ver. Eu vou importar só o character. Não, o character do controle. A gente vai criar um novo controller. Porque talvez. O character controle é um controle já do Unity. É mais difícil de manusear. Porque você não sabe o que você está mexendo. Se você mexer ali, vai lá e dá um pulo, né? Então você não sabe. Então a gente vai estar criando o nosso próprio controle. Então eu não vou importar nada. Não vou importar nada. Só Skybox mesmo para ficar bonitinho, né? Ok, depois que eu me importar aqui, eu volto o vídeo. Bom, estou aqui no meu Unity. Então, beleza. Então, como eu falei para vocês, eu não sei se eu inicio o server logo de cara ou eu faço a parte do player. Mas eu pensei bem, porque se a gente for criar a parte do player, vai ter que iniciar o server para testar. Então, eu vou ter que criar primeiro a iniciação do player, a iniciação do server. Então, eu vou create. Então, eu venho em create e vou criar criar uma pasta chamada server e vem um server que create JavaScript server, né? Ou managing. Managing é mais legal, né, velho? Deixa eu alterar o Skyboxer, né? Importei o Skyboxer aqui só pra nada, né? Deixa eu ver render. Deixa eu botar essa corzinha aqui. Eu achei essa cor aqui mais legal. Esse Skyboxer. Cadê o Skyboxer? Eu não tá achando o Skyboxer. Skyboxer. Tá lá. Aqui não mostra. NPC, Management, Texturate, Gizmos. Ok. Aqui, Skybox. Aqui. Aí, ó. Agora tá legalzinho. Beleza. Skyboxer, né? Então, vamos começar aqui em criando, né? A primeira coisa, multiplayer, né? É uma coisa fundamental. Você vai ter que criar um server, você vai ter que, por exemplo, eu vou jogar com meu amigo, né, tipo, pelo Hamachi. Então, eu irei criar o server e ele vai ser o cliente que vai conectar. Então, o server, ele cria, ele spawna, ele faz a maioria das coisas. Né? E o cliente só recebe as coisas e envia algumas coisas para o servidor. Só isso. Né? Então, para a gente criar um server, a gente precisa de um IP, de uma porta e um máximo de players, né? Um máximo de connections. Né? O IP, no caso, o IP é quando for conectar. O IP, né? O IP é só quando for conectar. Então eu vou começar com o IP.
vai ser string porque o IP não tem nenhum formato, né? Tipo, para inteiro tem int e tal, não tem nenhum formato para o IP, porque o IP tem 4 pontos, se eu não me engano, e se colocar 4 pontos vai dar erro. Então eu vou colocar o IP, né, da sua máquina, né? Todas as máquinas usam esse IP 27.0.0.1, né? Todas as máquinas usam, né, o localhost. Então aqui vem a porta igual a string também. Eu poderia colocar int, mas a gente vai ter que editar, né? Então vai ser string. Então 25 mil é a porta comum, mas você pode estar usando outra porta por causa do seu modem. Mas 25 mil é comum. Variável max player, né? Player vai ser string também, posso colocar como int, mas vou estar editando depois, então vou colocar 2. Vocês vão ver uma coisa interessante depois sobre o máximo de players. E aqui vai ser a senha, né? Por caso você tiver um server privado para ninguém entrar e tal, o normal dele é string. Então, ok. Então, beleza. Beleza, tá bom. Agora vamos Python, né? Do mesmo jeito que a gente fez com o MySQL lá, né? O sistema de login eu vou criar por funções também, por parâmetros que fica mais fácil. Por quê? Porque eu criei com funções e parâmetros dentro, né, dessa função. É o seguinte, você pode estar enviando, né? Você pode estar enviando essas funções de outro jeito, né? Por exemplo, você pode estar em um script, por exemplo, o server desconectou. Pô, eu criei um script fora, né? Tipo, ele foi lá, desconectou e eu quero que ele reconecte, né? Vai lá e cria. Então ele vai enviar a função, né? Ele vai pegar esse script meu, vai enviar a função novamente com os parâmetros que eu quero. Então fica bem mais fácil de manipular essa função, né? Entre aspas aí. Não sei porque eu falei entre aspas, mas beleza. Então criar, eu queria assim, criar porta, né? Igual a string também. Não, porta recebe o int, tá? Porta int e máximo, max, né? Que seria o máximo de players, tem int. Então recebe 2 ints aqui e function connect, né? E connect vai receber o IP, que é um string, e também vai receber a porta, né? Port igual a int, e aqui ele recebe a senha do normal, vem string. Ok. Agora, se vocês pensarem bem, não sei se vocês estão vendo aqui, mas se vocês pensarem bem, vocês vão ver uma coisa aqui. Poxa, né? Essa porta tá string e essa aqui recebe int. Cara, não tem como, vai dar erro. Velho. Mas se você olhar bem, né? Se você já tem se você já tem uma visão, né, de programação, você sabe que você pode converter string em int para string, ou vice-versa, ou float também, você pode estar convertendo. No caso, no Boolean seria Cybol, né? Cybol e tal. Beleza. Ok, então eu vou criar aqui dentro, vem tudo que a gente vai fazer por network, ou tudo que tem a ver network, sempre vai usar essa função, que é a função network. E nessa função network tem os seus comandos. Ponto, no caso eu vou conectar um server, então é connect. Então, connect. Então, o IP, né? O IPzinho ali, ele vai pedir o IP para conectar. Opa, estou fazendo isso na função errada, né? No caso, esse aqui seria para conectar. Então, aqui ele recebe o IP, e aqui ele vem a porta, e aqui a senha correta. Aqui também recebe o parâmetro senha, que eu tinha esquecido disso. Tá? Então, aqui. Como eu disse, tudo que o VNetwork vai usar essa função network. Então, initializer, né, para iniciar o server, initializer server. Aqui ele pede connections e listing push e useNation. O useNation a gente não vai usar porque eu não sei como é que funciona, nunca testei. Então, fiquem aí, não muda nada, acho que não muda nada. Então, connections é um max, né, connection, port, e aqui, né, eu uso false, tá louco. False, né, eu uso false por quê? Porque eu não vou usar o NAT, eu nem sei porque, não sei nem como funciona o NAT. Então, beleza.
Então aqui, ó, essa funçãozinha aqui, network.incoming password, ela vai fazer o seguinte, ela vai inserir uma senha para o server, então ele recebe igual a senha, beleza. Então aqui ele conecta com a senha. No caso, se sua senha for igual, né, for igual a vazio, e você colocar lá vazio, ele conecta normalmente. Se sua senha, no caso, se a senha do servidor for vazia, você coloca 1, aí já não conecta. Então beleza. Então aqui a gente vai, né, criar interface. Ok. A gente cria uma interface bacaninha, né, igual a gente fez lá no MySQL. Então GIL, né, ponto. Eu vou usar GIL Layout novamente. Por quê? Porque é mais rápido de se criar, ok? Eu não vou ficar 30 minutos criando só GIL, porque é chato pra caralho. Então eu não gosto. Então eu uso o hack aqui. E para quem não sabe qual a diferença do GIL Layout para o GIL normal, é o seguinte: o GIL Layout ele automaticamente ajusta. Por exemplo, se tem uma label em cima dele e você cria uma nova label, automaticamente ele vem embaixo. Se você tivesse um GIL normal, se você criasse duas labels, se você criasse com a mesma posição, normalmente ele ficava na mesma posição, os dois. Então não tem diferença. E a GIL Layout você não pode colocar posições e nem tamanho somente, né? A GIL Layout você só pode colocar posições e tamanho nessa função, begin area, né? Eu estou começando a área que vai ficar no meio da tela. Screen.read dividido por 2 menos 150. Screen.height dividido por 2 menos 200. Então vai ser mais ou menos 300 por 400. E sempre que a gente começa com begin, né, por exemplo, begin area, a gente termina com end area. Então, ok. Então, beleza. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Então, if, né? Eu vou pegar uma função network, então insiro network.pairTyper. O que é o pairTyper? O pairTyper, ele é tipo, por exemplo, ele me dá alguns parâmetros. Por exemplo, se o server está desconectado, tá. Então ele vai lá e me dá esse parâmetro. Se o server está conectado, tá. Então ele vai lá e me dá esse parâmetro. Ele dá o status do server. Então é mais ou menos isso. Então, se pairTyper, né? Se network pairTyper foi igual a network pairTyper.disconnect, né? Ou foi igual a disconnect, né? Então, se ele estiver desconectado, né? Então, por que eu fui fazendo isso? Porque, por exemplo, se estiver desconectado, né? No caso, eu coloquei o IP, coloquei minha porta e iniciei o server. Beleza. E a GIL? A GIL vai ficar lá? Não pode. Então ela vai ter que sumir. Então, beleza. Então aqui eu faço essa função para ela sumir. GIL layout. Vou copiar essa função aqui, porque eu não gosto de ficar escrevendo. GIL layout. Aqui, vim no label, vou colocar como IP. Aqui vem recebendo o IP.GILlayout. Text field, né? No campo de. Isso aqui que eu acho chato. Text field, né? Vai receber o IP novamente. Gui.label, porta. Porta. Dois pontos. Já vou copiar de primeira aqui para não mais rápido. Porta. Vou estar acelerando o vídeo rapidão, porque isso aqui é normal de se fazer. Porta. Bom, agora vamos criar os nossos botões, né? If, né, GILlayout. Cara, isso aqui é chato pra caralho. GILlayout.button, né? Button, criar, né? Vou colocar assim, criar, server. Criar server vai receber o criar, né? Então, primeira coisa que ele recebe é a porta. Agora, é uma coisa muito importante. Então, a gente vai ter que converter a porta para int, né? De string para int e também o máximo de players para int também. Então, a gente usa essa função int.parser,
né? Essa função pass é que vai fazer a conversão. Então aqui automaticamente ele pede o string para a gente. Então no caso vai ser a variável que será convertida. E aqui também vai pedir int.passa, né? E porta max player, né? Max player, ok? Então ele vai pedir aqui e aqui vai pedir a senha. A senha ela não precisa ser convertida porque ela é string, né? Então aqui vai criar server e aqui vai conectar o server. Connect server. Connect na verdade seria com 2N, né? Então vou colocar connect com 2N para ficar correto em inglês. Então ele vai pedir a porta, mas antes disso ele pede o IP. O IP automaticamente também ele é um string, então não precisa ser convertido. Pronto, né? No caso criar server, conectar server. Conectar server. Então, ok. Então acho que tá legal, né? Falta alguma coisa? Eu acho que não, né? Ele está falando aqui que deu erro na linha 25. Linha 25 string. Ok. Não tem o máximo de players. Eu esqueci. Ele não precisa do máximo de players. E outra coisa que ele não está identificando porta. Em que linha? Linha 37. Porque é port, né? Então acho que era só esses erros. Então eu vou criar um objeto novo, Ctrl Shift N você cria, né? Bom você saber as teclas de atalho. Nome manager, né? E eu vou adicionar esse manager para cá. Deixa eu ver. Connect, criar. Outra coisa aqui. Não, pode deixar assim, Acho que fica legal. Ok, apareceu aqui. Então vamos criar para a gente ver. Pronto, criou o nosso server, né? Agora vamos fazer o seguinte. Só para a gente ver se está conectando mesmo ou não, a gente vai, quando ele estiver conectado, ele vai me mostrar uma lista de quantos players tem aqui, né? Então ele vai fazer isso para mim. Se não, né, no caso aqui ó, nessa função aqui desconectar, né, ele vai mostrar um build.lago, né, ele vai mostrar network.connections. Calma aí que eu esqueci. Não, calma aí. Não, para ficar mais fácil, né? Esse aqui eu mostro depois. Para ficar mais fácil aqui de entender, eu só vou iniciar vou instanciar um player. Então a variável player é igual a game object. Né? Se você fala game object ou game object. Né? Beleza. Então ele vai pedir meu game object. Eu falo object, né? Sei lá. Tá? Então vamos lá. Então aqui eu vou criar uma variável uma pasta chamada prefab, né? E nessa prefab eu vou adicionar meu player. Então eu vou criar um cubinho, né? Então vou adicionar um cubinho aqui. Vou adicionar ele com a tag player, né? Porque mais tarde a gente iremos usar essa tag player e automaticamente, né? Agora eu vou mostrar, não vou ensinar, já tem isso. Esse componente aqui, ó, Network View. O que é esse Network View? Muita gente tem dúvida. O que é esse Network View? É simples, bem simples. O Network View ele é um componente que serve para ver, né? Como se fala, já para ver. Como assim ver? Você já tem uma câmera para ver. Lógico, você já tem a câmera. Mas é o seguinte, esse componente Network View vai mostrar o objeto no multiplayer. Por exemplo, tem um objeto caindo no seu computador. Né? Por exemplo, no seu computador, você foi lá e atirou e ele está caindo. Né? Se não tivesse o Network View, outra pessoa que está vendo esse cubo, ele estaria parado. O seu estaria caindo. Então, ele fala o seguinte, só você vai ver, né? No caso, se você não tiver. Agora, se você tiver, as duas pessoas que estão vendo vão ver o mesmo efeito. Se ele está correndo, vai estar correndo. Se ele estiver andando, vai estar andando. Então é isso. Então eu vou adicionar ele aqui. Eu vou mudar o nome dele aqui para player. Então, player, eu apago ele e adiciono para o player aqui.
Então, tem uma função, né? Tem uma função, eu vou criar essa função, que ela é automaticamente assim. Quando você entrou no server, ela automaticamente identificou e faz a função para a gente. Que é essa função aqui, ó, function onConnect to server. Connect to server. Ele está falando assim, foi conectado ao server. Então, mais ou menos isso aí. E quando a gente está se tratando de network, a gente não pode usar a função instantiate, a gente tem que usar a função instantiate do network. Então, network.instantiate, né? Então, a gente usa o player, né? Eu vou usar o vector tree ponto zero, nossa, isso aí eu não sei de onde eu tirei. E um Parthenion ponto indenfilo, né? Opa, o que ele deu? E tem outro parâmetro aqui, que é o grupo de RPC, que mais tarde eu vou explicar para vocês. Então, o que? Deixa eu ver o zero, a função 0, vai sair mais ou menos ali onde está. Então, ok. Então, vamos criar aqui, conectar o server. Esqueci de uma coisa. Por exemplo, conectou ao server, né? No caso, se você for criar um server, você é o server, você já está conectado ao server. Então, ele não vai iniciar essa função. Então, você precisa forçá-lo a iniciar essa função. Então, que é o onConnect to server. Você tem que forçar ele. Tá? Então, deixa eu criar um server aqui. Ok, ele distanciou para mim o player. Vamos lá, o playerzinho lá. Então, mas lá eu não vou poder ver. Então eu vou adicionar por exemplo, vai ter 2 players, eu não vou conseguir ver. Né? Então eu vou adicionar um vector tree aqui, que vai ser um handle, né? Deixa eu ver aqui como é que ele vai ficar. Vai ser um handle no X, eu acho. No X? X, né? Deixa eu ver. Um handle no X. Então eu adiciono handle. Para quem não sabe, essa função handle vai, por exemplo, você dá de 5 a 15. Então o handle ele vai fazer o seguinte, ele vai selecionar um número de 5 a 15. Por exemplo, ele vai cair no 7, então ele cai no 7. Então, mais ou menos isso. Então, eu vou selecionar de menos 2 a 2. Então, ele pode selecionar menos 1, 0, 1, tá pronto. É isso. Então, mais vector3.random. Então, beleza. Então, vamos ver aqui. Criar server. Ele veio na minha posição 1, né? Então, quando eu posso instanciar aqui. Então, você faz essa cena como multiplayer, né? Multiplayer. Então, build, a gente vai selecionar o build sites porque a gente tem que fazer uma coisa aqui antes. Player sites, aqui ó, run in background. O que é o run in background? Ele vai fazer o seguinte, ele vai poder pegar componentes do Windows ou componentes externos para poder rodar. Então, no caso no multiplayer, ele precisa acessar o Firewall, né, que é um componente para um sistema de proteção do Windows contra a invasão. Eu acho que é isso que ele vai ter que usar para liberar a porta. Então, eu acho que é isso. Vou dar um build run, teste. Vou iniciar em modo janela, vou iniciar no tamanho mínimo possível. Então, eu vou criar o server aqui. Olha lá, o Firewall já está me alertando aqui. Então, eu vou dar player aqui, vou conectar aqui para ver se vai. Olá, player, lá. Agora é o seguinte, a gente só pode controlar o seu player, por exemplo. Você só pode controlar o seu network view. Você não pode estar controlando o outro, por exemplo. Deixa eu ver se esse aqui é o dele. Ó, por exemplo, eu vou mexer o dele aqui, ó. O dele lá não mexe, tá vendo? Porque você só pode estar controlando o seu network view. Agora, se eu mexer no meu, ele também vai ver que mexeu, tá vendo? Tá vendo? Você só pode mexer no seu Network View. É porque o Network View ele pega o parâmetro do seu cliente. Por exemplo, se você tem 2 clientes, ele automaticamente pega o ID do seu cliente. É mais ou menos isso. Ele pega o ID do teu cliente e você só vai poder mexer nos seus componentes, nada nos outros, só no seu. Ok? Então, por exemplo, eu poderia, se fosse, a gente poderia mexer, a gente poderia, por exemplo, matar, né, o player aqui deixando a vida 0. Então a gente não pode. Agora, um problema que a gente vai ter aqui é quando eles conectam o server.
o player aqui não vai sumir. Então tem uma função também, function, que é on disconnect. Eu esqueci o nome dessa função. Calma aí que eu vou. Bom, essa função aqui, ó, on player disconnect, ele está falando o player foi desconectado. Então, quando o player foi desconectado, ele vai sumir. Né? O objetivo dele é sumir, ser destruído. Então, aqui ele pede um parâmetro. Eu vou usar o parâmetro player do jeito que está aqui, do jeito que ele está pedindo aqui, e ele vai pedir um network player. Né? Network player. Tá? É um parâmetro. Esse parâmetro você não precisa estar colocando ou mandando uma função externa para ele. Quando você desconecta, automaticamente o Unity manda esse parâmetro para ele. E ele vai deletar o que? Ele vai network.destroy player object, e esse player object já tem um único parâmetro que é o network player, então é o player aqui. E outra função também, né? network.remove RPCs, que também pode ser um player, né? Pode ser um player. Então ele vai remover os RPCs. No caso a gente não tem um RPC agora, mas mais tarde a gente vai ter. Então vou dar um build run, vamos salvar esse projeto aqui antes, salvar a cena, build run. Bom, eu criei o server lá no Unity. Então se eu desconectar aqui, olha lá, o player sumiu. Então automaticamente ele faz isso pra gente, não precisa estar fazendo outra coisa de externo e tal. Tá. Então é isso aí, pessoal. Valeu!